família verdadeira, né, que é heterossexual, monogâmica e com filhos. Gente, essa composição familiar exclui pelo menos 45% da população, né? Pelo menos. Tá? Estou falando assim de orelhada, porque de algumas informações que eu me lembrei agora, mas pelo menos, então, nós não fazemos parte da família verdadeira que vai ser abençoada por Deus. A associação da homossexualidade com pedofilia, né? Isso é uma coisa que é muito ruim, né? Porque, na verdade, pega um preconceito que já está circulando e reforça e reafirma. Então, durante aqueles escândalos todos que eu contei para que eu relembrei com vocês, né, do começo de 2010, que havia pedofilia dos padres católicos em todo lugar do mundo, né, na Irlanda, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em tudo quanto é lugar, né? Quer dizer, pipocaram todos esses escândalos, e aí, durante toda aquela confusão, o número 2 do Vaticano veio a público para dizer, e aí presta atenção, gente, porque algumas coisas que a gente falou lá no comecinho dos fundamentalismos aparecem. Ele diz o seguinte, os cientistas dizem que o celibato não tem nada a ver com a pedofilia. Os cientistas dizem. Não diz que cientista, não diz que pesquisa, não diz nada, né? De fato, gente, não dá para a gente dizer que celibato tem a ver com pedofilia. Seria absurdo a gente fazer uma afirmação dessa. Mas essa era a introdução dele. A continuação foi. Mas psicólogos em pesquisas provaram que o homossexualismo, sim, tem a ver com a pedofilia. Né? Então, olha só, pesquisa, psicólogo, cientista, lembra que eu estava falando para vocês? A gente assimila um discurso pseudocientífico, porque tem autoridade junto à população, e aí a gente distorce e faz a informação que quiser. Que pesquisa? Que psicólogo? Quem disse isso? Né? Vamos pensar na realidade brasileira? De 25% a 33% das meninas brasileiras até 12 anos são abusadas sexualmente em casa por padrasto, pai, irmão, primo, avô, vizinho, tio. Ou seja, são de 25% a 33% das mulheres são abusadas sexualmente antes dos 12 anos de idade, de forma heterossexual. Quem é que diz? Que pesquisa que diz que a pedofilia é causada pelo homossexualismo? Né? Da onde se tirou isso? É uma distorção, evidentemente. Existem homossexuais pedófilos? Claro que sim. Existem heterossexuais pedófilos? Claro que sim. Agora, querer usar uma coisa para ligar com a outra é cortina de fumaça, né? Aquilo que você estava falando, poxa, como assim? Né? Que hipocrisia. Pois é. Né? A gente faz uma cortina de fumaça e desvia o assunto de uma maneira cruel e perversa, porque sobrepõe as pessoas que já são discriminadas mais discriminação. Né? E aí, a lei natural, e a gente vai ver um pouquinho o que é essa lei natural no próximo slide, ela também foi evocada, e eu assisti essa cena, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste quando eu vi isso. Em dezembro de 2008, eu não lembro se era 23 ou 24 de dezembro, era pertinho do Natal, tá? E aí o Papa tem umas mensagens, né, pelo Natal e tal. Não era aquela que ele fala em várias línguas ao mesmo tempo, assim, vai falando de uma língua depois para outra. Era uma outra, era um ou 2 dias antes do início das comemorações do Natal, eu vi no Jornal da Noite, na televisão, o Papa dizendo que a transexualidade era muito mais danosa para a humanidade do que a devastação das florestas. Vejam o poder de criação de ódio, né, que uma afirmação dessa faz. Eu fiquei imaginando naquele dia, nos meus amigos e amigas que são transexuais e que lutaram muito para que a família pudesse ter um mínimo de aceitação. Imaginei um amigo meu sentado com a vozinha vendo televisão, e a vozinha ouvindo o Papa, e ela era super católica, ouvindo isso. E olhando para ele do lado. Né? Dá para a gente imaginar? É de partir a alma em pedacinhos. Né? Vamos ver o que é essa lei natural. Gente, vocês não estão falando comigo, eu estou me sentindo uma chata aqui. Hã? Você viu isso acontecer? Não, essa declaração, sim. Não, essa voz... Não, eu fiquei imaginando. Mas isso não aconteceu? Não, isso foi uma fantasia que eu tive, eu não sei se aconteceu. Na verdade, eu fiquei pensando nas pessoas transexuais, nas pessoas travestis.
algumas, minimamente, têm um apoio da família. Imagina essas mínimas, que não deve ser 1% das travestis e dos 12 das transexuais que têm algum apoio. Imagina essas pessoas assistindo televisão com a família e ouvindo uma coisa dessa. Né? Assim, que nada cristão que é isso. Né? Que coisa terrível. Vamos entender o que é essa coisa da lei natural? Bom, é assim. A lei natural é a lei de Deus. Deus criou a natureza, tudo que está dentro da natureza, tudo que faz parte do mundo. Então, a lei da natureza é a lei de Deus. O que é que Deus quer? Deus quer que a gente procrie. Não importa que a gente superlote a terra, que vai faltar alimento para todo mundo, que a gente está devastando a natureza, não tem problema. O importante é procriar, procriar, procriar. Né? Então, qual é a ideia? Os pecados são classificados, mais graves e menos graves. Aqueles que são a favor da natureza, ou seja, permitem a procriação, são considerados menos graves. E aqueles que são contra a natureza, ou seja, não permitem a procriação, são considerados mais graves. Então, imaginem vocês que, nesta lógica, a gente pode considerar o estupro menos grave do que a homossexualidade, pensando que estupro não é uma relação de amor, é uma relação de poder, violência e ódio. Que uma das pessoas quer e a outra é submetida violentamente. E a gente está falando da homossexualidade de relacionamentos de duas pessoas que querem a mesma coisa. Na maioria das vezes se amam, querem estabelecer um relacionamento e assim por diante. E, no entanto, diante desta ideia maluca, né, porque é uma abstração que não faz sentido nenhum, porque a homossexualidade não permite a procriação, então é menos grave do que o estupro. É uma loucura. Né? Então, é esta lei natural que vem sendo evocada para justificar tanto fundamentalismo. Né? E é muito difícil a gente assimilar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho qual é o enfrentamento que acontece do catolicismo em relação à questão da legalização do aborto. Né? Por que é tão difícil? E eu vou trazer para vocês. Eu posso perguntar? Claro, por favor. Aquela que você colocou dos pecados... Volta para a gente. É a classificação mesmo? Está dentro daqueles pecados capitais ou não? Não é que está dentro dos pecados capitais. Os pecados capitais são os pecados mais graves. Né? Então, são os top de linha. Tá bom? Mas os outros pecados, os pecadilhos, qualquer pecado, de qualquer coisa, tem uma classificação. E é normal que tenha, né? Porque, por exemplo, gula ainda é tido como um pecado, é diferente de assassinato. Né? Então, quer dizer, mesmo que não fosse pecado, mas no nosso senso de moral e dignidade, como um leigo, né? Independentemente da nossa crença, eu não vou condenar da mesma maneira uma pessoa que mata alguém e uma pessoa que come demais. Ainda que ela esteja comendo coisas que outras pessoas poderiam comer, ela não está matando diretamente, vai matar aos pouquinhos. Né? Tem uma diferença. Né? Tá certo? Tem uma diferença. Tudo bem a gente fazer essa classificação. O problema é o critério que a gente usa. Né? E o critério é válido ainda e vem sendo reiterado publicamente, constantemente, pelo Ratzinger. Deu para entender? Então, se vocês quiserem só comparar, né? Então, de acordo com a natureza, adultério é um pecado menos grave, incesto é menos grave, estupro é menos grave, rapto é menos grave. Né? Do que masturbação, gente. Tá? Homossexualidade, sodomia. Né? Deu para entender? Que bom, me explica, porque eu não consigo entender. Para mim não faz sentido, né? É uma coisa muito complicada. Vamos lá. Deu? Bom, a primeira coisa que é importante que a gente fale, como nós somos um grupo de mulheres católicas, feministas, mas católicas, é que quem é contra a legalização do aborto diz para a gente, isso a gente recebe ameaça e ofensa todo dia, diz, vocês não deviam ser católicas, porque vocês não respeitam a religião, vocês não respeitam os princípios, os valores da religião. Né? Vocês não podem ser católicas e defender o aborto. E, na verdade, a gente pode, sim. E por quê? Porque a questão do aborto não é um dogma. Vocês vão ouvir padres mal informados dizendo que é um dogma, mas eles são mal informados.
Antigamente, os padres tinham uma formação muito consistente. Hoje já não é tão consistente. Alguns têm informação e manipulam. Não é dogma. O que não é dogma, eu posso debater, eu posso discutir, eu posso ser católica e defender a legalização do aborto, tá? Porque não é uma questão de fé, tá bom? Não é uma revelação, não é uma coisa que a gente tem que acreditar. Por exemplo, se eu falasse para vocês assim, olha, eu não acho que Jesus Cristo foi filho de Deus. Aí sim, eu não sou católica. Não tem como, porque isso é um dogma. Né? Eu não acredito que Jesus Cristo ascendeu aos céus. Isso é um dogma. Isso eu não vou discutir. Posso até não acreditar, mas isso é de fórum íntimo. Eu não posso, como católica, me colocar contra isso. Agora, a questão do aborto não é dogma. Tá? O que é, então, o aborto? Por que a gente tem tanta dificuldade com essa questão? Na verdade, ela faz parte da lei eclesiástica. O que é a lei eclesiástica? É um conjunto de leis feitas pela hierarquia católica, né, e que, na verdade, orienta, né, o que os fiéis devem ou não devem fazer no seu dia a dia. Tá? Então, faz parte da lei eclesiástica, mas não é dogma. O que não é dogma pode ser discutido e a gente vai discutir. Vamos lá. Bom, outra coisa que é muito cara à tradição católica, acho que um dos pilares mais importantes, mais fundamentais do catolicismo, é o que as pessoas falam normalmente como livre-arbítrio, né? E a gente reconhece como recurso à própria consciência. O que é que diz o recurso à própria consciência? Diz o seguinte: diante de uma situação que seja dilemática, que eu tenha dúvida, dilemática para mim, não precisa ser para ninguém mais, eu tenha dúvida, o que eu tenho que fazer? Quais são os meus passos? Eu tenho que me informar sobre aquilo. E, bem informada, eu tenho que pesar e pensar com a minha consciência o que é mais valoroso, o que é mais correto, o que é mais moral. Para mim, na minha consciência informada. A minha consciência informada, ela vai ser válida, a decisão que eu tomar, desde que eu tenha recorrido à minha própria consciência, ela vai ser válida e eu não posso ser considerada uma má católica por discordar de princípios da Igreja.